Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós ouvimos neste domingo o Evangelho que nos é anunciado e que nos traz, na sua primeira parte, um texto, um momento da vida de Jesus junto dos discípulos, principalmente ali dos apóstolos, que nós vamos reencontrar no próximo domingo. No domingo que vem é a solenidade de São Pedro e São Paulo. E justamente naquela ocasião vamos escutar novamente esse diálogo entre Jesus e os discípulos em Cesareia de Filipe. A parte do Evangelho que mais nos ocorre, mais útil nos é para a nossa meditação no dia de hoje, é justamente a segunda parte. Depois que Jesus faz a pergunta e recebe a resposta, então ele faz uma afirmação. Primeiro que a resposta de Pedro, em nome dos demais apóstolos, é justamente identificar Jesus como o Cristo. Ele é o Cristo. Não é um mestre, não é um rabino, não é um líder, não é uma figura. Ele é o Cristo de Deus, que Deus havia prometido desde sempre. É o Salvador. Justamente a partir desta consciência que então os discípulos formam, então Jesus explica a eles qual é a sua vinda, a razão, o sentido e o destino da sua vinda a este mundo. E o Senhor ele vai identificar isso com a paixão. Eu devo ser, vai dizer o Senhor, entregue nas mãos dos homens, nas mãos dos líderes religiosos, ser entregue nas mãos deles e eles farão de mim o que quiserem. Eles vão me maltratar, eles vão me ofender, eles vão me denegrir, eles vão me matar. Mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Portanto, a primeira consciência que é necessário ter diante do mistério de Cristo, ou seja, quem é o Senhor, é o que veio Ele fazer. Jesus, Ele veio sim ensinar o caminho ao Pai. Ele veio abrir esse caminho, alargar esta vereda para que chegássemos ao Pai. Ele veio revelar o rosto misericordioso de Deus. Ele veio falar e dar plenitude à lei divina, através da sua palavra. Mas tudo isto nada mais é do que uma forma de um preâmbulo, se quisermos, ou se quisermos usar uma outra expressão, é uma introdução. É a primeira parte daquilo que veio fazer o Senhor. Porque o principal motivo da sua vinda é o seu sacrifício para a nossa salvação, a nossa redenção. Portanto, não serve alguém que olha para Jesus, acha muito bonito o que ele fala, acha muito bonito os seus exemplos, acha muito sábio os seus ensinamentos, mas não aceita o Senhor como o Senhor de sua vida. Mas quando olha para Jesus na cruz, enxerga ali uma derrota, enxerga ali o final. Aquilo é a consequência de um sistema político corrupto. A cruz não é consequência disso. A cruz é consequência do amor de Deus. O sacrifício de Jesus foi desejado por Ele. O sacrifício de Jesus é o plano de redenção do Pai. Como o próprio Senhor em outro momento no Evangelho vai dizer, justamente em São João, ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de receber de volta. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. De fato, o Cristo que se sacrifica, o Cristo que se doa, é o Cristo que cumpre a vontade do Pai. Só que aqui uma coisa importante, para nós não entrarmos numa confusão. Quando nós falamos do sacrifício de Jesus, e dizemos que o sacrifício de Jesus foi desejado pelo Pai, o Pai quis o sacrifício de Cristo, temos que entender bem o que isso quer dizer. O sacrifício de Jesus, melhor dizendo, para ficar ainda mais óbvio, a vontade do Pai para o Cristo que vem a esse mundo não é o seu sofrimento. Deus não quis em nenhum momento
o sofrimento de Jesus. Deus nunca deseja o sofrimento de ninguém. O sofrimento não faz parte do caminho de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus por nós. O sacrifício, sim. E aqui nós precisamos fazer essa distinção. O sacrifício de Jesus se identifica, acontece através do seu sofrimento. A cruz é o sofrer do Cristo. Nós contemplamos isso na Sexta-feira Santa. Nós contemplamos isso quando olhamos para o crucifixo. Sim, ali está o Cristo que sofre. Ele está sofrendo. Mas o que o Pai deseja para Jesus? Qual é o plano do Pai? O seu sacrifício, a sua entrega, a sua doação, mesmo que custe o sofrimento. Mas o que interessa é o sacrifício, é o dar-se, é entregar-se com amor, com generosidade. Aí está o sacrifício. Para nós pegarmos um exemplo nosso corriqueiro, que já demos em outras ocasiões, mas sempre nos é muito útil. Imaginemos todos os sacrifícios que um pai e uma mãe precisam fazer para educar o próprio filho. Para educar, para criar, para crescer o próprio filho. Quantos sacrifícios um pai e uma mãe precisam fazer? Quantos sacrifícios o pai e a mãe precisam fazer para o filho ter as coisas? Qual é o sacrifício que o pai e a mãe precisam fazer para que o filho tenha o que comer em casa todos os dias? Tenha o que vestir? Tenha uma escola para ir? Tenha um médico para ir? Tenha um remédio para tomar? Nesse tempo de frio, e a gente sempre vê as criancinhas, os nenenzinhos, parecem uns bonecos. Só fica olhando para fora. Tem um monte de roupa. Fico olhando para a criança parece estar falando, me salva. Eu sumi aqui dentro. O que faz o pai ou a mãe para poder dar isso para o seu filho? E o que o pai e a mãe sempre vão fazer? Sempre darão para o próprio filho mesmo aquilo que eles não tiveram. Um pai ou uma mãe nunca fica satisfeito de dar para o filho o que teve. É sempre dar mais do que eu tive. Eu quero dar a você o que eu não tive, mas queria ter tido. E isso vai sempre mais adiante. O sacrifício que eles fazem, da renúncia a si mesmo. Os filhos muitas vezes podem ter tudo. Mas se você olha o pai e a mãe, às vezes eles não têm as melhores roupas. Às vezes não têm muitos calçados. O filho, a filha parece uma centopeia. Porque tem uns 20 pares de calçado lá, uns 30 sapatos bonitinhos. O pai e a mãe, 1, 2, 3, e olhe lá. O sacrifício, a doação, a generosidade pelo outro. Mas quando o pai e a mãe fazem isso, eles sofrem? Sim. Eles têm que levantar cedo, eles têm que trabalhar. Muitas vezes trabalhar num emprego que não gostam. Mas para dar vida digna para a própria família. Suportar situações, suportar humilhações. Para dar vida digna a seus filhos. Isso tudo é sacrifício. Tem um sofrimento ali? Tem. Mas sequer se concentra no sofrimento. Tudo desaparece quando o filho, a filha estão bem. E ele vê, ela vê isso. O filho está bem. Exato. Sacrifício não é necessariamente sofrimento. O sacrifício pode comportá-lo, mas não é o sofrimento que conta, é o sacrifício, a generosidade. Assim também o Cristo. Cristo não veio para sofrer. O Pai não o mandou para sofrer. O Pai o mandou para se sacrificar. A forma desse sacrifício foi a forma do sofrimento. Foi a forma da cruz.
Quando nós entendemos isso, se abre para nós, então, um horizonte de fé. Porque aí sim nós somos capazes de entender por que Jesus, nesse evangelho, ele vira-se para os apóstolos, fala de si, eu vou passar por tudo isso, explica para eles, e depois que os fala, volta-se para todos. Aí ele chama os discípulos, que é aquela galera que ficava ali com ele vários dias. Chama todo mundo e diz, então, deixa eu falar para vocês. Quem quer me seguir, vocês estão me seguindo, muito bem, mas quem quer me seguir, só tem um jeito, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, cada dia, e me siga. Não tem como seguir o Cristo que se sacrifica, se não for para também abraçar o próprio sacrifício da sua vida. E mais uma vez, não é abraçar o sofrimento. Essa é uma mentalidade equivocada. Não é abraçar o sofrimento, é abraçar o sacrifício, que na maioria das vezes vai comportar o sofrimento. Mas é isso que o Senhor nos pede, que nós abracemos o nosso sacrifício de cada dia, a nossa cruz de cada dia, para seguir o Senhor. E cada um sabe qual é a sua. E é claro, como nós já dissemos em outra ocasião, essa cruz de que o Senhor está falando é o sacrifício de cada dia, o sacrifício da sua vida. Nunca é uma pessoa. Nunca é uma pessoa. A pessoa pode ser a fonte do seu sacrifício, mas não é ela a sua cruz. Ô cruz pesada para eu carregar. Esse homem é a cruz que eu vou carregar mesmo a vida toda. Nossa, essa mulher, ô cruz pesada que eu arrumei, Jesus. Não. Não é uma pessoa. Não é uma pessoa a sua cruz. É o seu sacrifício de cada dia. É a sua entrega de cada dia. É a sua generosidade no amor a cada dia. Que vai, às vezes, se identificar, vai se versar sobre alguém. Às vezes é uma pessoa difícil da sua convivência. Ali está o seu sacrifício. Às vezes é uma pessoa que não aceita as coisas boas que você deseja fazer. Quantas vezes isso acontece na vida de família? A gente tem a melhor das intenções ao fazer algo e somos mal interpretados. E aí essa má interpretação gera aquele dissabor, gera aquele conflito e pronto. É ruim. Mas faz parte. O que eu não posso nunca é desejar seguir o Cristo, imaginar que posso seguir o Cristo sem o sacrifício de cada dia, sem a minha cruz. Porque o Senhor não nos pediu para nós tomarmos a cruz dele. Ele nos pediu para tomarmos a nossa, para que cada um tome a sua. Porque a cruz de Jesus, por mais dolorosa que seja, para nós ela já é revestida totalmente de nobreza. A cruz de Jesus é revestida de glória, pelo seu sacrifício, é claro. Mas, às vezes, aceitar a cruz de Cristo, se fosse para carregá-la, talvez eu ficaria mais tranquilo, seria mais fácil, de fato seria. Pelo menos ela já tem significado. Pelo menos ela já tem objetivo, pelo menos ela já tem a sua nobreza, a sua santidade. Mas o Senhor pediu para eu carregar a minha que ainda não tem. E eu preciso dar a nobreza, encontrar a nobreza da minha cruz de cada dia. Eu preciso encontrar a santidade de vida na minha vida de cada dia. Eu preciso entender qual que é o sacrifício desse dia de hoje. Qual que é a oblação que o Senhor me pede? Qual que é a entrega que o Senhor me pede nesse dia de hoje? E sempre terá. Portanto, não desprezarmos a nossa cruz. Não desprezarmos a nossa cruz. Ela é um caminho de redenção. Ela é um caminho de salvação. Unimos o nosso sofrimento, o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo. Mas isso não é algo mental.
Não é uma mentalização que faz isso acontecer. É a minha consciência, a minha fé e o meu agir. Por isso é importante sempre, sempre contemplar a cruz do Senhor. Porque aí eu vou lembrando o que Ele fez, como Ele carregou aquela cruz, e que nem era por Ele. Ele nem carregou por Ele, Ele carregou por nós. E reconhecendo a sua generosidade, reconhecendo a sua grandeza, eu sou capaz de imitá-lo. Eu quero imitá-lo. Eu também quero ser assim. Eu também quero carregar a minha cruz. Por isso hoje é importante que você, através dessa palavra, você identifique. Você reze, contemple, medite, mas identifique qual é a cruz do seu dia, a cruz do seu dia a dia, que o Senhor te chama a carregar. E carregue ela com grandeza de alma. Carregue com generosidade. Nunca reclame. Nunca reclame. A reclamação, a murmuração, ela destrói em nós a vitalidade para carregar a nossa cruz. Porque quando eu reclamo, eu me convenço de que é injusto, de que eu não mereço e que isso não deveria estar acontecendo. Mas não é esse o ponto. O ponto é, concretamente, aqui está a minha cruz. E são duas as opções. Eu vou deixá-la aqui no chão e vou seguir sem ela, reclamando, ou eu vou abraçá-la. Qual eu vou escolher? Qual é a opção que eu escolho? Carregar a minha cruz ou abandoná-la? Não tem uma terceira via. Portanto, é necessário a nossa decisão, firme com o Senhor, sem nunca desanimar. E por último, lembrarmos que nada disso se faz sem a graça de Deus. Nada disso se faz sem a graça de Deus. Quando a gente está passando por um momento de cruz, de sacrifício, de doação, de entrega, de sofrimento, quando estamos passando por isso, lembremos que o Cristo quis padecer a cruz também para se solidarizar conosco, para viver aquilo que nós vivemos, para santificar até mesmo os nossos sofrimentos. Ele também sentiu fome, ele também sentiu sede, ele também sentiu cansaço, ele também sentiu a dor no coração da rejeição, ele sentiu a dor no peito da traição. O que você vive que Jesus não viveu? Exceto a tristeza do pecado. Nada. Tudo aquilo que você vê como sofrimento, o Cristo padeceu. Para que Ele pudesse santificar também em você o seu sacrifício e o seu sofrer. Então, quando vier, lembre-se que Ele sabe muito bem o que é isso. E que Ele pode te acompanhar, te conduzir, te abraçar para te conduzir nessa via de redenção. Nunca acredite que você sofre sozinho. Por dois motivos. Primeiro, muita gente no mundo sofre com você. Significa que é importante que a gente sempre lembre: eu não sou a pessoa que mais sofre no mundo. Vamos pensar por um instante nas pessoas que estão em guerra, os países que estão agora em guerra. E nós andamos para cima e para baixo aqui, sem nenhuma preocupação, de nada cair sobre nós. Então, sofremos. Nosso sofrimento é real? Claro, mas não somos os únicos. Segundo, o Cristo sofreu tudo que estou sofrendo eu. Então, una o seu coração ao coração dele. Antes de falar sobre o seu sofrimento, fale com ele sobre o que você vive. Antes de falar com qualquer pessoa, fale com Jesus. Quando você for falar com alguém depois, você vai viver uma experiência muito interessante. Primeiro, o número de pessoas para quem você vai falar vai diminuir bastante. Segundo, as palavras também serão poucas. Porque eu já encontrei o apoio que eu precisava.
o Cristo. Era tudo que eu precisava. Então deixemos que a fé nos mova, nos molde e nos ajude a seguir o Senhor. E que assim seguindo, nós caminhemos na direção que Ele nos aponta, com a sua própria cruz, carregando a nossa, para a nossa santificação, para a santificação do mundo inteiro, para a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja. Amém. Vamos ficar de pé.